Olá, pessoal, bom dia. Bom dia para vocês. Tudo certo por aí? Estão me ouvindo bem? Muito bom. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos vocês. Eu já vou chegar sentando o dedo aqui nesse mercadinho. Já temos a abertura do mercado brasileiro. Então, deixa eu já fazer uma coisa aqui, compartilhar a tela com vocês. Ok. Deixa eu ver aqui no Brasil 50. Ajustar um detalhezinho. Muito bem, estratégia da abertura exatamente direto ao ponto, bem objetivo aqui. Estratégia de abertura, podemos ter uma operação no braço 50, o mini dólar tá bacana, tá interessante, pode ser que nos dê uma venda, tanto no braço 50 quanto no mini dólar. Ambos pode dar operação, tá? Só tem que ter aqui a confirmação do sinal, caso contrário, não teremos operação. Eu já vou adiantando. Esse é o momento dessa estratégia. Estou fazendo um laboratório, tá? Esse aqui é um laboratório, uma coisa muito importante para quem está acompanhando. Não tem a menor intenção de dar sinal de compra e de venda para absolutamente ninguém. Esta aqui é uma conta demo, tá? É uma conta demo e tem como objetivo principal fazer o levantamento dos dados estatísticos dessa estratégia específica. Então, não tenho intenção de fornecer sinal, isso aqui não é conselho financeiro nem nada, tá? E eu estou fazendo aquilo que eu chamo de laboratório. Pessoal, me falem para mim como é que está o som. O som está ruim ou está bom? Porque tem uma construção aqui do lado, eles estão batendo aqui e eu quero saber se o som está chegando aí. Deixa eu ativar o som aqui. Tá. Aparentemente, o som da construção não está chegando aí. Ok, está quase invalidando a possibilidade de uma operação aqui no braço 50. Se ele passar para baixo da mínima desse candle de abertura, não teremos operação. Tá? No mini dólar também, o braço 50 já invalidou. Né? O braço 50 já não tem mais possibilidade de nos dar a operação de compra hoje. Tá? Passou um pouquinho para baixo aqui, já passou o suficiente para mim, da mínima desse candle de abertura. Basicamente, a ideia é negociar o rompimento da máxima desse candle. Tá? E como não aconteceu, portanto, ele já passou para baixo da mínima, né? Então já invalida completamente o braço 50, tá? Então, o braço 50 não temos mais possibilidade. Então, já tiro da minha tela para ser uma distração a menos. No caso do mini dólar, ainda temos essa possibilidade, fechou um queda bastante importante, e esse sinal precisa acontecer exatamente até às 9 horas e 8 minutos. Se acontecer depois das 9 e 8, não temos mais possibilidade. Vou colocar aqui na outra tela, eu vou começar já a dar uma espiadinha no meu rastreador de tendências. Vamos ver o que nós temos acontecendo por aqui. Enquanto isso, pessoal, o mini dólar está aqui na outra tela, tá? No outro monitor. Eu estou de um olho no peixe e outro no gato, mas eu também não quero perder aqui a possibilidade, a oportunidade aqui de uma operação. Tá? Então, na estratégia do Forex, tá? Bom dia, bom dia. Quem está chegando aí já deixa o like, é muito importante. Só um pouquinho. O mini dólar ainda pode dar uma oportunidade para a gente. Vou tirar isso aqui. O STBRL.
O mercado deu uma congelada agora na abertura do mercado. Muito bem, vou abrindo o gráfico. Pessoal, quem está chegando, já deixa um bom dia aí, manda um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Me fala de onde vocês estão. Vocês estão no Brasil, estão fora do Brasil? Mini dólar tem mais 2 minutos, menos de 2 minutos, 1 minuto e 49. Deixa eu pegar aqui. O mini dólar tem mais 1 minuto e 40 para passar para baixo da mínima desse ponto aqui, ó. Acabei de colocar aí uma linha, tá? Essa linha é o que é o padrão de referência para uma possível oportunidade de compra. E isso precisa acontecer exatamente até as 9h08. Agora são 9h06. Essa é uma estratégia muito pontual e eu utilizo essa estratégia em 2 momentos. Na abertura do mercado brasileiro, agora às 9 horas, e depois na abertura do mercado americano às 10h30. Tá? Então, tem exatamente mais 1 minuto para passar para baixo. Se passar, beleza, temos trade, se não, aí o mini dólar também será descartado de possibilidade. Braço 50 rompeu para baixo, enfim, ignorando completamente aí o sinal, não teve nenhuma operação, e o mini dólar falta menos de 1 minuto. Tá? Deixa eu verificar uma coisa aqui, que eu coloquei nessa plataforma. Não. Tá. 997, obrigado. Vamos lá, mini dólar. Falta um pouquinho só, mano. Falta alguns segundinhos. Não vai dar. Não vai dar. Deixar o dedo em cima do gatilho aqui, ó. Não deu. Não deu. Mini dólar também se descaracterizou por causa que venceu o prazo dele. A ideia, né, dessa estratégia é identificar quando acontece a entrada de volatilidade no mercado e o mercado consegue romper para cima ou para baixo do candle de abertura quando é um candle de força. Foi um candle de força, aqui no caso da abertura do mini dólar, tá? Mostrando força do predominante vendedora, mas não houve continuidade, né? Não houve entrada de força vendedora para dar continuidade nesse movimento. Então, mini dólar descartado. Tá? Então, temos 2 filtros aí importantes, até salientar aqui para vocês. O braço 50, ele deu um candle de força compradora, ele deveria romper para cima da máxima do candle de força compradora. Não foi o que ele fez, ele rompeu na mínima. Então, esse é um filtro que descaracteriza essa possibilidade para mim. Tá? E o mini dólar foi a questão do tempo. Então, o trade precisa acontecer exatamente até as 9h30. Até as 9h08. Os 3 primeiros candles da abertura do mercado americano. Caso contrário, do mercado brasileiro. Caso contrário, descaracteriza. Então, hoje, especificamente, nós não tivemos nenhuma oportunidade. Vamos ter mais uma janela, né, que vai ser às 10h30, para o Nasdaq, SP500, Dow Jones e DAX. Tá? Aqui, Nasdaq, SP500, Dow Jones e DAX. Então, essas 4 possibilidades, aí às 10h30 na abertura do mercado americano. Certo? Muito bem. Vamos para o Forex, então, já que ali não teve nada. Vamos ver o que nós temos acontecendo aqui no dia de hoje. Na semana passada, na quinta-feira, eu fiz uma sessão, eu estava com algumas operações abertas e deram take na sexta, tá? Estava com algumas operações abertas na quinta, passaram de quinta para sexta e na sexta deu take. Era especificamente euro AUD e euro CAD. E ambas as operações deram take na semana passada. Então, nesse momento, a conta está totalmente líquida. Para quem opera utilizando a estratégia automática, né, com o robô, que basicamente é a estratégia que eu uso
no gráfico de uma hora, tem uma operação aberta neste momento no GBP-CAD. Tá? Para quem opera aí, GBP-CAD, não, GBP-LD. Certo? Muito bem, primeira fase, então, como sempre, vamos para a varredura. A varredura se trata, deixa eu fazer uma coisinha aqui também. Preciso pegar uma ferramenta, ajustar um indicador, 589. Só um momentinho, antes de irmos para a varredura. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui, que eu preciso ajustar um detalhezinho nessa plataforma para ela ficar mais bonitinha ainda. Ok, atualizamos. E, ok. Tudo certo. Deixa eu ver aqui. Certinho. Muito bem. Vamos começar, então, pela varredura. A varredura é o quê? Passar rapidamente por todos os pares para identificar, ver se existe alguma oportunidade que esteja acontecendo de forma mais urgente nesse momento, tá? Nesses momentos que podem representar para a gente aí oportunidades. Então, GPCAD. O STJPY pode ser que sim. Pode ser que sim. 461. Nossa, o STJPY deu esticada bem importante. Está em situação de possível exaustão pelo gráfico de 4 horas. Está em situação de possível exaustão pelo gráfico de 1 hora. Andou 92% do ATR. Está naquilo que eu considero como zona extrema. Movimento bastante característico. Me interessa vender o STJPY se ele romper a mínima desse candle imediatamente anterior. Tá? Esse candle de alta. E é um candle bem, né, com um domínio comprador bastante importante. Pode ser exaustão. Vamos acompanhar. Já vou ter uma alerta sonora. O SDCHF 345, deixa eu verificar uma coisa aqui. O SDCHF também pode dar oportunidade de venda no próximo candle, tá? Também vou marcar aqui a mínima, já que eu volto atualizando. Estou aqui alerta na mínima. Chato esse monte de linha aqui, hein? Deixa eu ajustar isso aqui também, porque eu fico... Cada vez que tem algum detalhe no template que me incomoda, eu fico incomodado. Enfim. Quando me incomoda, fico incomodado, né? Tá certo, né? O SDCAD, não. Deixa eu ver. Opa, NZD-USD. Está acontecendo alguma coisa com o dólar, hein? O dólar está em uma situação interessante aí. O dólar está se valorizando bastante frente às outras moedas. A NZD-USD também. Aqui, rompimento máxima, total alerta. NZD-USD não. Opa, NZD-CAD. Possibilidade de compra. 322. NZD-CAD também pode dar várias oportunidades hoje. Acontece em muitos casos, pessoal. O NZD-CAD eu vou tirar da minha lista, tá? O spread versus a TR dele está muito caro, ó. Essa leitura aqui, ó, muito perto de 5%. Para day trade, é melhor deixar passar. Então, sai fora da minha lista. GBP não, GBNZD também não. GBPCHF. Euro-SD está com um aspecto de canseira. Ok? Euro-SD já dá para comprar. Vou comprar pelo gráfico de 6 minutos. O TR vai ficar aqui acima. Ótimo. Acabei de comprar Euro-SD, tá? Pelo gráfico de 6 minutos. E alguém me deu alerta?
Quem está me dando alerta? NZD-USD. Ver o NZD-USD, como é que ele está. O ATR está baixo, né? Muito baixo. Começa a ganhar um pouco de força de velocidade na ponta compradora, está com sinal de exaustão pelo gráfico de 1 hora, bem esticado, inclusive, 7. Boa chance de alta o NZD-USD. Vou marcar aqui a máxima desse próprio candle que está aberto, para ter uma confirmaçãozinha extra. Ok, euro, NZD não, tem vários pares aqui. EuroCAD já chegou, né, no que seria uma região interessante, mas agora não está. AUD-USD, 387, também pode dar compra. Dá para a gente perceber, pessoal, que nos últimos candles, aqui no gráfico de 5 minutos, vários pares aí estão muito congestionados, né? Estão bem congestionados. Tá? Então, vou colocar aqui a máxima desse candle anterior. AUD-CAD, 371, também dá para pensar em possível compra. Despombalizado, pois é, esse é um termo usado pelo Frank, né? GBLD. O STJPY não deu sinal, já demos a volta em todos praticamente, né? Bom, já estão todos com as alertas. Vou reabrir os pares aqui, até para atualizar o template, conforme eu fiz essa alteração. Dúvidas até agora, pessoal? Perguntas? Uma coisa muito importante que eu costumo dizer, né, para todo mundo, para os alunos e etc. Tem que ter um plano de treino escrito, né? Tem que ter escrito. E no dia a dia, o plano de treino não serve de nada se você não seguir. Se você não seguir, não serve de nada. Então, tem que ter o plano de trading. Essa estratégia que eu estou operando aqui com vocês, ela tem um plano de trading escrito, bem detalhado, bem definido. E quando a gente fala de plano de trading, muita gente acha que é conhecimento de análise técnica. Conhecimento não é plano. E com isso, eu não estou dizendo que o conhecimento não seja extremamente importante. É importante, sim. Tá? Porém, o plano de trading é o conhecimento organizado dentro de uma sequência lógica com rotina. Isso é o plano de trading. O conhecimento por si só é quando você sabe, né, o funcionamento de alguma coisa. Isso é conhecimento. Dúvida? Como teve decisão de juros no dólar australiano, os pares com o AUD são diferentes dos outros. Seria bom ponderar isso antes de abrir a operação? Sim, teve decisão de taxa de juros para o dólar australiano, que se manteve inalterada, né, em 4,1%. Estava falando isso, inclusive, na sessão da madrugada, né, das 5 às 7, com o Frank William, lá na Trader TV. Então, tivemos as 4,1%, era a expectativa, se manteve em 4,1%, né, que era a mesma leitura anterior. Por isso, o dólar australiano caiu bastante, né, porque o mercado entendeu que a política não vai continuar, ou seja, o juros não vai continuar aumentando, pelo menos ao longo das próximas reuniões. Tá? Então, por isso caiu. Eu não considero, aqui como veio alinhada com o esperado, eu não considero que isso cause grande comoção. Tá? Então, houve um movimento um pouco mais forte, por causa que o mercado, né, costuma se movimentar mesmo em decisão de taxa de juros. Mas eu não considero isso
aí tão pesado, tá? Tão importante. Eu vou operar normalmente. Aí entra aquela pergunta de novo, né? Se no plano de trade você escreveu alguma coisa sobre isso. Muita gente, pessoal, muita gente não, vai. O comportamento, né, do trader de varejo, de forma geral, em muitas vezes passa exatamente por isso, né? A dúvida do que fazer. E isso é normal. Então, para evitar isso, a gente tem que ter um plano, tem que ter a estratégia desenhada. E vou ajustando aqui o meu rastreador. Já falei com o senhor programador, senhor Murilo. O rastreador de tendência já está em produção. Já está em produção. Dentro dos próximos dias, aí, devo receber alguma versão preliminar, né, do indicador. Tá? E aí isso vai facilitar bastante, né, o dia a dia aqui, para não ter que ficar atualizando isso aqui manualmente, etc. Tá? E futuramente pode ser, não é uma garantia, até porque eu preciso ver o indicador primeiro, mas pode ser que ele se transforme em um robô. Vou tirar o NZDCHF também da minha lista. Está muito baixo a relação spread-ATR aqui. 647. Pode ser que eles transformem em um robô. O exercício, eu acredito que todo trader deveria se aventurar pela criação de um robô. Eu acredito que todo trader deveria se aventurar pela criação de um robô. Por quê, Diógenes? Porque quando você começa a criar um robô, independente de robô funcionar ou não, de ser bom ou não, quando você começa a trabalhar na criação de um robô, você aprende, né, desenvolve aí uma objetividade na linguagem. Um robô ou um indicador, mesmo um indicador, acho que é importante. Então, quando você começa a trabalhar com essas coisas, você acaba melhorando, né, a tua linguagem. Tá? E isso é uma coisa importante. Eu acredito que isso é uma coisa muito importante. Exatamente para dar qual que seria a principal característica, né? Por que eu falo tanto de plano de trading e de ter rotina, de ter método e etc. Qual que é a principal característica da consistência? A principal característica da consistência, no meu ponto de vista, é que ela é replicável, senão ela não seria consistente. Ou seja, para que um trader possa ser consistente, ele precisa obrigatoriamente ser capaz de reproduzir, replicar o sucesso que ele gerou no mercado, senão a própria ideia da consistência, né, cai por terra. Então, para que um trader possa ser consistente, ele precisa ser capaz de reproduzir, replicar o seu sucesso no mercado. E para replicar o teu sucesso, você precisa conseguir, né, fazer coisas parecidas. Heraldez está em uma situação interessante, senhor. 759, 759. Pois é, Heraldez está em uma situação interessante, só precisa romper essa lateralizaçãozinha aqui. Tem vários pares que estão próximos de dar oportunidade. Vamos ver.
CAD JPY subiu um pouquinho, mas não chegou a ser o suficiente. CAD CHF, 246. Aldo SD, 404. Ah, e uma coisa, para quem opera ao vivo todo dia, né, sabe que eu estou nesse processo de desenvolvimento de um indicador novo, né? O rastreador. E aí eu coloquei um monte de coisinha lá, um monte de frescurinha. É frescura, mas não é frescura, né? Porque basicamente quando você tem uma tem mais ferramentas à sua disposição, isso abre o leque de possibilidades. Não necessariamente significa que você vai ser lucrativo, né? Mas quando você consegue, ó, o STJPY continua esticando, deslocamento de gatilho para cá. Acho que eu já falei de todos, já rodei por todos os pares. Opa, tem alguém me dando alerta. Euralde, senhor Euralde. Muito bem, senhor Euralde. Nossa, está muito pequeno ainda, cara. É, um pouquinho mais de força aí, né, tio? Um pouquinho mais para baixo, uma força vendedora um pouco mais importante, por favor. Meia, patrão? Meia, patrão? Opa, vai lá. Eu não gosto de entrar quando o mercado está muito indeciso, tá? Como ele está aqui, ó, esses últimos candles. Agora está ganhando um pouco mais de força. Poderia ter entrado já, mas vou esperar um pouquinho mais aí. Atenção, senhores passageiros. Possibilidade. Muito bem, acabei de fazer uma vendinha no euro AUD. O SDCHF também mostrou entrada de força compradora, também aconteceu deslocamento do gatilho para cá. Tem vários pares que estão em situação interessante. NZDUSD, acabei de comprar NZDUSD também. É que eu vou explicando. Tem vários pares aqui que estão em um formato potencialmente interessante e pode dar bastante operação, hein? 912. O GBPLD também pode dar venda. Vou esperar esse candle fechar. É basicamente assim, uma entrada melhor, no caso do GBPLD, seria caso o candle conseguisse romper para baixo da mínima desse candle verde. Esse candle verde é um ponto de referência importante para esse par. Uma entrada um pouquinho mais agressiva seria no rompimento da mínima desses dois candles anteriores. Vou colocar aqui uma alerta na mínima desse candle, vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vier, eu seria avisado. Ok, ok. Deixa eu ver as perguntas, se tem alguma pergunta. Quer validar? Dúvida. Como teve divisão de taxa? Já recebi essa? Ok. Aldo SD, pode dar compra. Movimentou 156% do ATR. O rompimento da máxima desse candle anterior pode dar uma compra para a gente. O mercadinho está bem estranho. Está bem estranho.
Hoje tem PMI, né? Acho que eu comecei a ver aqui, não dei continuidade. Deixa eu ver, verificar se hoje não tem. Acho que, não sei se tinha notícia para o dólar hoje. PMI da Libra já foi. Produção industrial do Brasil. No Forex, isso é irrelevante. Não tem notícia aí muito relevante, não. O STJPY continua seu movimento de alta, 475. Não chega a ter nenhuma diferença, é um ponto, um pip só, não vai dar diferença nenhuma no operacional aqui. O SDCHF também continua o movimento de alta, 367. Neste momento, eu estou com 3 operações abertas: EURALD, EURUSD, NZD, USD. Tá? Lembrando, pessoal, que aqui nós estamos falando de de uma estratégia de reversão, do retorno à média. E é uma estratégia, ó, GPLD tocou no ponto de interesse, fazemos um deslocamento do gatilho para cá. É uma estratégia que ainda está em fase de testes. E que futuramente pode vir a se tornar uma estratégia oficial. Tá? Então, o que é uma estratégia oficial? Uma estratégia oficial é uma estratégia que já passou pelo crivo dos testes. Eu já entendo os dados estatísticos dessa estratégia. De forma geral, eu já sei como é que ela funciona. Então, antes de uma estratégia se transformar em uma estratégia oficial ou validada, né, podemos dizer assim, é importante que se faça esse teste. Tá? Isso se faz em laboratório. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Tem vários pares que estão aí na ponta. O stop loss aqui é em um dia, tá? O stop loss é em um dia. Se eu entrar numa operação hoje e essa operação não se desenvolver até amanhã, quando por amanhã essa operação é encerrada, esteja o preço onde estiver. Eurocad está caindo, tem espaço para cair mais, para, né, ter que cair mais para dar possível compra. CAD JPY estão subindo, CAD CHF subindo, também tem espaço para subir mais, 249. ALDSD pode dar compra. ALDCAD também. O STJPY está quase tocando em 100% do ATR, vai dar venda já. Pode dar venda daqui a pouquinho.
Ver quantos alertas eu tenho aqui. Tem 5. Tem 5 pares aí que podem me dar oportunidade ao longo dos próximos minutos. Já estou posicionado em 3. Portanto, apenas aguardar. Eurald? Eurald, eu estou vendido. O STJPY, onde está? Tem alguém me dando alerta? Um pouquinho. AudoSD, cadê? Ótimo. Acabei de comprar AudoSD também, pelo gráfico de 5 minutos. Aldecad está em situação semelhante. Acabei de comprar Aldecad, também pelo gráfico de 5 minutos. Tem mais alguém dando alerta. O SPCHF. Ótimo, senhor o SPCHF. Acabei de vender também o SPCHF. O que mais? Tem mais aqui, tem mais 2, tá? Que podem dar oportunidade aí, sinal um pouco meio rapidinho. O SDJPY, muito bem, senhor. Olha lá. 99% do ATR movimentou hoje. Está com sinal de exaustão pelo gráfico de 1 hora, vai dar inclusive sinal pelo Marco Polo daqui a pouco. Está com sinal de exaustão pelo gráfico de 4 horas. E o gráfico de 5 minutos precisa passar um pouquinho mais para baixo aqui na mínima desse candle anterior, né? O GBPLD é outro que está na minha mira. Então, esses dois principalmente. O SDJPY e GBPLD. Deixa eu verificar se precisa de alguma atualização. 915. Vamos, STJPY. Nós queremos entrar em uma operaçãozinha aqui, rapaz. Está esticado, hein? No M5 está bem esticado, bem inclinado o movimento, inclusive. Acabei de vender o STJPY. E o GBPLD é o último que falta. Eu vou considerar a mínima desse candle aqui, ó. Para possível venda, tá? O STJ... Nossa, que bonito! Olha lá, fechou no engolfo. Belíssimo. O STJPY na zona extrema, quase 100% do ATR, praticamente aí 100% do ATR. Tá? Pelo gráfico de 5 minutos. Acabou de dar um engolfo lá em cima, com sinal de exaustão pelo gráfico de 1 hora e 4 horas. Tá? Bem bacana. Eurocad deu mais uma esticadinha. Ele caiu um pouquinho mais para dar possível venda. Ainda não.
várias oportunidades hoje, de acordo com o método. 3, 6, 7. Estou em 7 operações neste momento e tem espaço para mais 3, né? Eu não gosto de ter mais do que 10 operações, tá? 10 operações já é muito, é o limite. Né? Não é o muito, mas é o limite. Então, tem espaço para mais 3 possíveis operações. O GBPLD é o que está mais perto. GBP-NZD também chegou bem perto, mas não chegou a tocar ainda. Deixa eu ver como é que estão meus outros amiguinhos aqui, a outra plataforma. Vamos ver o braço 50 que ele fez da vida no final da história. Caiu bem. Mini dólar. É por isso que é importante o limite de tempo. Ó. No caso do mini dólar, se tivesse esperado mais um pouco, teria dado uma venda e teria dado stop rapidinho. Opa! GBPLD. Acabei de vender GBPLD. E assim se completaram as operações que eu tinha em mente. Tá? Todas as que eu estava esperando deram sinal. Opa! Todas positivas, meu. GBPLD já está quase pegando take. Não, já deu take, velho. Já deu take em 4. Já nem percebi, deu take em 4. 5 agora. Ué, vou encerrar a live mais cedo hoje, de jeito aí. Aldecard ativou o trading. Deu stop no lucro do Aldecard. Falta GBPLD. Ô, louco, meu. E EURUSD levemente positivo. Bom, vou rever todos os pares agora, né? Aldecard deu stop no lucro. Ok, sem problemas. Sem ressentimentos. EuroCAD, CHF-Y. EURALD, take. Que belezinha, gente. 22 pips. O SDHY, take. 15 pips. O SDCHF, take. 12 pips, praticamente. AUD USD, take. 12 pips. O SDCAD não deu. O NZD USD, 9 pips. EURUSD está no 0 a 0. GPLD está positivo nesse momento. De momento não tem mais, não tem nada aqui que se encaixa, tá? Isso é um grande Esse é um grande diferencial, pessoal, de quem tem
né, um método de localização pontual, exato. Tá? É por isso que eu falo, eu tenho que é isso, senhor? Aqui está tá negativo. É por isso que eu falo tanto da importância de ter um plano de trading, né? Que é o conhecimento a respeito do mercado estruturado de tal forma que você saiba exatamente quando tem e quando não tem uma operação. Eurocard está começando está se aproximando aí da região de interesse, tá? No day trade. Então, pode ser que dê. E os demais? Por exemplo, ó, esse aqui, CHJPY, eu tenho sinal para alguma coisa? Não tenho critério para nada. É claro que eu vou continuar olhando para ele, porque pode ser que ao longo do dia ele se encaixe dentro de critérios interessantes. Mas, neste momento, eu não preciso, eu posso tirar o CHJPY da minha mente. Tá? Não preciso ficar olhando para ele, não preciso nada disso. KJPY, teria que esticar um pouco mais, bem mais. KHF, esticar mais. Muito bom. GBPLD está no 0 a 0. EURUSD está positivo. Eurocad, vamos ver aqui, Eurocad 512. Tem que cair um pouquinho mais, tá? Eu não vou abrir espaço para o Eurocad, não. Se ele quiser, ele vai ter que subir lá, vai ter que cair até lá embaixo para me dar o sinal. Dúvidas, pessoal? Comentários? Muito bom. Essa conta está com 3% de ganho desde o início do laboratório. EURUSD. Nesse momento, estou com duas operações apenas, GBLD e EURUSD. Deixa eu ver aqui. EURUSD do stop e no lucro é porque eu estou testando o trading com adição também. Entendi. Por estar com stop de 5 dias. Nessa configuração, começando dia 14 de agosto, não deu nem stop no prejuízo. Ou foi take, ou stop no lucro em 3 semanas. Que maravilha, muito bom, cara. Parabéns, Pablo. Pô, eu fico feliz de saber disso, cara. Parabéns. Excelente. Esse método, pessoal,
é um retorno pessoal meu, tá? Para como é que eu posso dizer? Olha lá, deu take no EURUSD. Tem uma operação apenas nesse momento. Das 8 que eu abri hoje, tem uma só, que é no GBLD. Ok? Todas as outras foram concretizadas. EuroCAD está... não chegou não, tá? EuroCAD não chegou, não chegou. Esse método operacional eu desenvolvi a partir de um conteúdo, um conteúdo que eu trouxe, né, que eu expliquei na imersão presencial aqui em Maringá, em abril, tá? E aí, era um dos conhecimentos ali na minha caixinha de ferramentas e que eu ainda não havia explorado, né, da forma como eu gostaria de ter explorado. Então, eu comecei a explorar esse conceito, o conceito de zona extrema, zona de tendência, zona neutra e etc., né, que eu desenvolvi a partir de uma visão bem objetiva do mercado, tá? E eu não tinha explorado ainda, até porque eu tinha outras coisas ali no meio. E aí, agora, deixa eu só voltar aqui, tirar minha tela, voltar um pouco minha cara. Hoje, pessoal, para quem me está aí e não participa da mentoria, só para explicar para vocês. Hoje, as minhas operações já são feitas de forma 100% automática, tá? Eu não opero mais a minha conta real, não opero mais na mão, ok? Então, tudo através do robô, das ferramentas que eu desenvolvi, que eu comecei a desenvolver em 2019 e estão, né, muitíssimo bem afinadas, né, e funcionando muito bem. Então, hoje eu não opero mais na mão. Mas eu tenho o canal, né, que é uma forma de comunicação com os alunos, que é basicamente essas lives que eu faço. E, especificamente, essas lives acontecem de segunda a quinta-feira, das 9 às 11, tá? Então, essas lives são fechadas, eu faço elas no Zoom. E, eventualmente, eu faço alguma dessas sessões aqui no YouTube, até para, né, poder trazer também a oportunidade para outras pessoas e etc. Amanhã não vai ter mais, tá? Amanhã é só lá na sala fechada junto comigo. Então, essa estratégia é uma estratégia bastante pontual e eu sofri durante muito tempo, eu sofri com a falta de objetividade, sem saber o que fazer. Talvez isso aconteça com você. Eu sofri de uma insegurança terrível, né, no mercado, na hora de operar. Será que é para comprar? Será que é para vender? Será que a compra é uma boa? E etc. Por quê? Porque eu não tinha objetividade. Tudo para mim era muito subjetivo, era muito interpretativo, era muito solto, era muito, né? As ideias ficavam voando por aí, né? Bateu no suporte, vou comprar porque bateu no suporte, vou vender e etc. Tá? Mas na prática, o que acontece? Isso me gerava uma angústia na hora de operar. Isso me gerava incerteza, insegurança, medo, angústia, né? Eu comprava, mas sempre com medo. Então, improvisava muito, fazia muita coisa errada, tá? E aí, depois, quando eu comecei a adotar uma postura mais fechada, exatamente essa é a palavra, tá? Mais fechada. Cara, eu entendo sobre 5 coisas, por exemplo, tá? E aí eu faço o quê? Eu escolho uma ou duas para usar. E eu ignoro as outras. E isso é positivo, tá? Isso é positivo. Então, eu conheço sobre 5. Estou dando um exemplo, né? Conheço sobre 5 coisas. Escolho uma, duas para usar, organizo elas em um plano de trading, organizo dentro de uma sequência lógica bem estabelecida, tá? E ignoro as outras. As outras 3 eu deixo fora. Isso é, basicamente, estabelecimento de foco, fechar um pouco a sua interpretação. Senão, muita gente fica aí naquela ideia, né? Um dia ele usa ondas de Elliott, no outro dia ele usa divergência, no outro dia ele usa cruzamento de média, no outro dia ele usa, né, SMC, como está começando a ficar bem difundido aí. Um dia ele usa stop, outro dia não usa stop. Um dia ele faz preço médio, outro dia ele não faz. Um dia... E aí ele perde parâmetro. Então, essa estratégia especificamente, vou botar a tela aqui agora, tá bem branca a minha cara no vídeo aí, né? Tá, tudo bem. Tá, a luz bem diferente aqui, uma luzinha gostosa, enfim.
essa estratégia, especificamente falando, é uma estratégia muito pontual, muito objetiva. Tá? Ela não dá espaço para interpretação. Todas as operações que eu entrei aqui são operações que estão escritas. Né? Existe um método, um modelo operacional, e que ele está bem estabelecido, escrito. Tá? Em como agir, em que situação comprar, vender, o que olhar, e aquilo que não está escrito lá deve ser ignorado. Aí às vezes, fala assim, mas ó, deu um sinal de compra aqui. Né? Por exemplo, vou pegar aqui o NZD-USD. Ó, deu um sinal de compra aqui, ó, rompeu a máxima, venceu a máxima do candle anterior, né? Enfim, dentro do critério. Então, deu sinal de compra. O que eu não posso fazer hoje, tá? O que eu não posso fazer? E essa é a essência por trás de um plano de trading. O que eu não posso fazer? Deu um sinal de compra aqui, mas veja bem, né? O mercado está em uma tendência de queda. Por que eu não posso fazer isso? Porque isso não está escrito no plano de trading. Aí falou assim, mas veja bem, deu um sinal de compra aqui, mas no gráfico de uma hora está em uma tendência de queda. Ou, né, deu um sinal de compra aqui, mas no gráfico de uma hora tem esse ponto de suporte que o mercado acabou de romper, ele vai continuar caindo. Eu não posso fazer isso, por quê? Por causa que isso não está escrito no plano de trading. Tudo aquilo que você for interpretar, que isso esteja determinado, escrito no seu plano de trading. E eu sei que vocês estão cansados de escutar eu falar isso, mas eu vejo que... Eu vejo que a galera continua errando exatamente nessas coisas bobas e simples. Né? A galera continua errando exatamente nessas coisas bobas, simples. E eu costumo dizer o quê? Que é no simples que nós erramos. Às vezes a pessoa quer enfeitar tanto pavão, né? Quer inventar tanta história, quer procurar ali uma coisa super mirabolante. E eu não estou dizendo que o seu método tenha obrigatoriamente que ser simples, super simples. Não é isso. Tá? Porém, precisa estar especificado. Você não pode querer inventar história no meio do pregão, cara. No meio da tua sessão de trading. Aí você começar a inventar história, aí tá errado. Aí, né? Então, hoje, nós já tivemos 8 operações, 7 já se concluíram com lucro. Tem uma operação flutuando no positivo nesse momento, no GBLD, e agora não temos mais nada. Temos Eurocad, que pode dar uma oportunidade de compra. Deixa eu ver aqui como ele está. Não, já voltou. Então, nesse momento não vejo nada muito específico, tá? E que mais? Agora, às 10h30, nós teremos a próxima janela operacional para operar Nasdaq, SP500, Dow Jones e DAX. Ok? Então, às 10h30, nós teremos essa outra janela. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Tamo junto! Muito bom. Uma coisa muito reconfortante, uma coisa muito gostosa, né? É um prazer, tá? Eu costumo dizer que é um alívio mental. É um alívio mental quando você consegue desenvolver objetividade no trading. Fala, senhor José Feitosa, tudo bem? O senhor do coco queimado, do sorvete de coco queimado. Não, não é o José Feitosa, é o José Françosi. Confundi aqui, tá? O José Françosi. Françosi não está por aqui na live.
Enfim, tem um aluno que a gente conversou um bom tempo atrás, né, e ele mora em Londres. E aí ele fala que ele sente saudade do sorvete de coco queimado que tem aqui em Maringá. Enfim, é a saudade que a gente tem quando mora fora, né? Eu sentia saudade de comer cachorrão. Aqui em Maringá é a cidade do cachorrão. É um cachorro quente prensado, né, que faz aquelas... enfim, eu sentia saudade de comer isso quando eu morava na Espanha. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Comentários? Bom, deixa eu pegar o calendário econômico aqui, vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Tá. Hoje, especificamente, não temos mais nenhuma notícia, o mercado deu uma movimentada às 9h40. Talvez aí por alguma parte do pronunciamento do pronunciamento de Schnabel, do Banco Central Europeu. É, amanhã, amanhã nós teremos notícias PMI do setor de serviços para o dólar americano, tá? Às 10h45. Também tem taxa de juros para o dólar canadense. Amanhã é um bom dia para não operar dólar canadense. Certo? Amanhã é um dia de não operar dólar canadense. Recomendo aí, né? Pelo menos até 1 hora depois da notícia. Tá? Antes, não. Uma coisa boa é realmente você tirar fora, né? Não olhar. O site do Forex Factory, GPLD, tá vindo a favor. Se ele der mais uma esticadinha, ele ativa o trading. Ótimos. O site Forex Factory, ele é um dos sites mais antigos, né, quando se trata de informações sobre o mercado financeiro, tá? Se não for mais é um dos mais antigos aí. É o mesmo layout lá de 2009, quando eu comecei no mercado. E com certeza já era desse jeito há algum tempo, tá? Há alguns anos. Eu espero que eles não mudem. É muito nostálgico entrar no site do Forex Factory e ver esse mesmo layout, esse mesmo site lá de 2009. Tá? Eu espero que eles não mudem isso aqui. O site do Baby Pips já passou por algumas modificações e etc. Então, a gente vê que é um site um pouco mais moderno. Ainda é em formato antigo, né? Esse moderno do Baby Pips aqui, ele já é um moderno meio defasado, né? Mas é no formato de blog, enfim, ainda está mais atualizado. O Forex Factory é o mesmo site de 14 anos atrás. E, mas eu gosto de uma coisa aqui, eu gosto de muitas coisas desse site, né? O Forex Factory, eu gosto de muitas coisas. Uma coisa bacana. Opa, 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 opa. Olha lá. GBPLD, vai da Take. Mais um pouco ele ativa o trading. Então, o Forex Factory tem muitas coisas aqui que são úteis, que são interessantes. Eu gosto dessa parte aqui, ó, quando você entra no Forex Factory, esse pedaço aqui, tá? Esse pedaço aqui, ele traz uma compilação de artigos, né, sobre o mercado mais recentes. Ele puxa de vários lugares, né? Olha lá. USD Rally Stands entra em setembro, tem várias coisas aqui importantes. Quando sai notícia, ou quando tem aquele discurso, né, de presidente do Banco Central e etc.,
eu venho aqui, porque aqui geralmente eles colocam só o ponto principal, só as palavras-chave mais importantes. Você tem os cursos ali de, né, 15 minutos, né? Então, esse discurso, depois das entrevistas, então, geralmente eles colocam aqui as palavras-chave, os pontos mais importantes, tá? Que ajuda, facilita bastante aí. A gente não tem que ficar vendo um discurso enorme. Eu sempre recomendo, acho que é interessante também, né? Se você puder acompanhar um discurso desse, e etc., basta aqui tem os pontos principais, tá? Vou ver aqui. E o PLD não fez nada. Outra coisa bacana desse site, que eu acho legal, é o quê? O fórum deles é muito legal, tá? Tem muito lixo. Como tudo que diz respeito a trading, né? Tem muito lixo. Tem muito lixo, tá? Mas também tem bastante coisa interessante. Quer ver, ó? Fóruns, cadê? Fóruns. Ó, Trading Systems. Eu já Eu já vasculhei muita coisa aqui nesse site há alguns anos atrás. Então, uns 10 anos atrás, eu ficava muito tempo aqui procurando. Ó, trading, basicamente, trading system é uma estratégia, tá? Que você pode, PVSRA, Price Volume Support, Resistência Análise. Very Simple Trading, olha lá, tal, Trading Made Simple, tem muitas coisas. Olha lá, estratégia contra a tendência no gráfico de 1 minuto. Você tem as informações que você consegue puxar, tá? E tem, né, o próprio fórum tem muita coisa, tem várias estratégias aí que podem ser interessantes. E o Day Pips também tem isso. Você consegue vir, quer ver? Trading, aqui, Trading Systems. Tem várias coisas. Eu sou um grande adepto, né, desse tipo de pesquisa, eu acho interessante. Olha só, GBPLD chegou perto de ativar o trailing e voltou. Está no 0 a 0 agora. Aldecad, eu não tenho critério. Ele está na zona extrema, tá? Mas eu não tenho critério para entrar aí, não. Opa, GBPCAD, movimento de queda. Está longe ainda, teria que cair mais. Eurocad, acho que chegou na região de interesse. Deixa eu ver, 60. Mais um pouquinho, filho. Força um pouquinho mais aí que você vai conseguir. 637. Olha lá, ó. Falta um pouquinho, tá? Que mais, que mais, que mais? CAD-JPY. Opa, 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 opa. Aqui, 49. Falta um pouquinho, 556. Eu sei que pelo posicionamento um pouco mais agressivo que o senhor Pablo está aderindo, né? O CAD-JPY já chegou na zona de interesse. Então, ele já pode estar procurando por oportunidade. CAD-CHF, 303. Falta um pouquinho ainda. 303. 303. Mais. O STJPY, não. GBLD. Os que estão mais perto de dar uma possibilidade, até eles não estavam tão alinhados alguns minutos atrás, mas agora o mercado deu uma movimentada, eles se alinharam um pouco mais, tá? Os que estão mais perto aqui são Eurocad. Eurocad está bem perto, tá? De tocar na região de interesse. CAD, JPY e CAD, CHF.
Então, a gente dá para ver que todos eles têm o dólar canadense. Eu não sei se eu perdi alguma notícia aqui. Eu acho que não. Deixa eu ver se teve alguma notícia para o dólar canadense que eu deixei passar. Dólar canadense não teve nada, né? Dólar americano teve às 9h15. Agora, deixa eu ver no Forex Factory. Não, não teve nada. Pois é, o dólar canadense deu uma movimentada aí, né? Mas não teve nada específico aí. Então, CAD JPY 591. Tem que subir um pouco mais. 591. CAD CHF 32. Então, esses que estão mais próximos, tá? A estratégia da abertura para daqui a 18 minutos teremos aqui 4 possibilidades: Nasdaq, SP500, Dow Jones e DAX. Esses outros dois aqui já não me interessam, porque eu já não vou operar. Muito bem, a plataforma já está pronta aqui, né, para a estratégia de abertura do mercado americano. São plataformas diferentes, contas diferentes, até para manter separado os dados aí, né? Ok. GBP-ALD, a única operação que ainda resta, está positivo, meio mastigando aqui, está meio com preguiça, não sabe o que vai fazer da vida. Eu estou de olho no Eurocad. Eurocad, 678. Isso aqui, pessoal, agora eu vou falar especificamente com o pessoal da mentoria, é aquele fenômeno, né, que eu comentei com vocês, onde, conforme aumenta a volatilidade, a própria média de 20 sobre o ATR, ela acaba empurrando a zona extrema, né? Porque a própria inclinação da média também aumenta, tá? E a volatilidade acaba alargando bastante. Então, isso é uma pode ser vantagem ou desvantagem, né? Depende do dia. Depende do dia, pode ser vantagem ou desvantagem. Euro, Valmir Dallagnol, tudo bem, senhor Valmir? Pablo. Então, os pares com o dólar canadense estão se movimentando bastante, né? Eurocad, deixa eu ver aqui o GBLD, o CAD CHF, 322. Eu acho que o Eurocad é o que está mais perto aí, tá? CAD JPY, 595. Tá longe ainda. Eurocad é o que está mais perto. Seria ótimo se ele desse uma última esticada de queda e desse um sinal do Draper. Aí seria uma compra já na moleira. Euro, vamos ver da. Euro não é euro. O Valmir falou ouro. Eu estou pensando euro, não é euro, é ouro. Vou colocar um alerta aqui no Eurocad para eu poder olhar o ouro para ver o que está acontecendo no ouro. Vamos lá, Gold. Muito bem, o que está acontecendo no ouro? Gráfico de 5 minutos, uma tendência de queda, né, desde ontem.
uma tendência de queda no gráfico de 5 minutos. Essa tendência já está um pouco velha, tá? Eu diria aqui 289, já entra aqui, né? Já está entrando na fase final de possível exaustão de movimento direcional no gráfico de 5 minutos. Pelo gráfico diário, eu consigo ver uma coisa bacana aqui, ó. Ouro. A gente consegue ver este ponto de suporte. Foi um ponto de suporte bem marcado aqui. Suporte. Mostrou falso rompimento do ponto de suporte. Entrada de força compradora interessante. Fez um movimento de alta. Eu diria que essa região entre 38,2% e 50% é uma região potencialmente interessante para pensar em possível compra. Uma azulzinha aqui. Tô tentando achar uma corzinha bonitinha, mas tá tudo feio as cores que eu acho aqui, meu. Eu acho que uma coisa importante, pessoal, uma coisa importante é o quê? Nós identificarmos, né? Nós precisamos ter ciência que nós podemos achar o que nós quisermos a respeito do mercado. Nós podemos achar, eu acho que o mercado vai subir. Eu acho que o mercado vai cair. Tá? Então é importante a gente saber diferenciar isso. Por exemplo, ouro, eu vejo este movimento de alta importante, uma retração mais fraca. Essa região entre 38,2% e 50% é uma região potencialmente interessante para compra, ok? Né? Eu acho que ele tem chance de subir a partir dessa faixa amarela, tá? Considerando essa estrutura de alta que ele fez aqui. Então, fez um movimento de alta, retração mais fraca. E etc. Tem chance, eu vejo que tem chance. Agora, todas as nossas opiniões, os nossos palpites, precisam passar por um crivo. Precisam passar por pela validação de um sistema, de um plano de trading. Então, se o meu palpite, se a minha opinião a respeito do mercado, ela se encaixa dentro do meu plano de trading, portanto, esse palpite é um palpite válido. Se o meu palpite não se encaixa dentro do meu plano de trading, esse palpite, eu sou livre para ter esse palpite, mas não posso operar baseado nele. Quase fechando o candle no EuroCAD. CAD-JPY continua seu movimento de alta. GBPLD está negativo. Pois é, o mais perto de dar uma possibilidade aí é o EuroCAD. CAD-JPY está um pouco longe, sim, senhor. 654. Faltou uns 11 pips. Muito bem, daqui 10 minutos teremos a segunda janela da estratégia da abertura.
Pessoal da mentoria e da imersão. Hoje, às 19h30, nós vamos fazer uma live para a gente falar dos resultados do mês de agosto. Tá? Então, nós teremos uma live hoje às 19h30. Certo? A gente falar dos resultados do mês de agosto, das estratégias, enfim, até das estratégias automatizadas e etc. Então, hoje, às 19h30, estão todos convidados, todos que forem da mentoria. Sim, Pablo, vai ter as períodos maiores antes. Serão 2 lives separadas. Então, hoje, eu vou fazer um total de 4 lives a respeito do mercado. Já tive a primeira às 5 horas da manhã, lá na Trader TV, das 5 às 7. Estou na minha segunda live neste momento para falar aqui com vocês, né? A terceira vai ser as operações dos períodos mais longos, às 19 horas. E a quarta vai ser às 19h30, para a gente fazer uma pequena análise dos períodos mais longos. Dos períodos mais longos, não. Dos resultados do mês de agosto, do modelo operacional e etc. Pessoal, quem não deixou o like ainda nessa live, né, deixa o like aí, meu. Se inscreve no canal, se você não tiver inscrito. Né? O intuito aqui é difundir conhecimento, trazer conhecimento para vocês, conhecimento de qualidade, com responsabilidade, com ética, né? Comprometido com aquilo que eu vejo e experimento no mercado todos os dias. Então, quem não tiver inscrito ainda, se inscreve, aperta o botãozinho aí, não te custa absolutamente nada e eu fico agradecido pelo seu engajamento, né? Isso é importante. Eu gosto de gerar conteúdo, gosto bastante. Pô, é impossível, né, mano? O cara fazer esse tanto de sessão de training ao vivo, de operações ao vivo, de live, de conteúdo, se o cara não gostar do que faz. Então, é muito bom. Eu descanso, cara. Eu durmo de tarde. Geralmente, como hoje é terça-feira, então teve a sessão da Trader TV, ali às, das 5, né? Das 5 às 7 da manhã. Então, hoje, depois do almoço, aí a hora que bate aquele soninho, aí eu tiro uma sonequinha. Mas geralmente é pouca coisa, tá? Já fui na academia hoje também, acordei 4h45, fiz a sessão da Trader TV das 5 às 7 da manhã. 7 horas fui levar meus filhos na escola, deixei eles na escola, já parei na academia com a minha esposa. Saí da academia, era 8h38. Vim correndo pelas ruas da cidade. Cheguei aqui, lavei a cara, troquei a camiseta, pentei o cabelo e começamos a nossa live às 9. Aí, quando terminar às 11, vou buscar meus filhos na escola, 11 e pouco, e pau quebra. Aí, depois do almoço, eu tenho que dar umas cansadinhas. Senão também, né, mano? Ninguém é de ferro, né? Fala a verdade. Cádia da Frames, 55 pips, de forma direcional, faltou 13. Cádia de CHF também faltou aqui um pouquinho. GBPLD está positivo. Tá meio com preguiça esse GBPLD, né? Tá meio aí, sem sair do lugar. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Aldecad daria para se posicionar de novo, tá? Mas basicamente eu tenho o pensamento que ele deve voltar pelo menos para a zona neutra, tá? Antes de me dar uma possibilidade. Então, cada vez que ele toca na zona extrema, ele me dá um trade, é só aquele e ponto, acabou. Eurocad não vai dar o sinal que eu estou esperando. Está com cara de que ele não vai dar.
Pois é, a estratégia do rastreador aqui já está com cara de que não vai dar muito mais operações, não. Foram 8 operações, 7 deram take e uma está flutuando. A estratégia da abertura, daqui 3 minutos, ela começa a ficar mais interessante. Eurocad, por uma visão, deixa eu ver aqui, 99, nossa, está muito bonito o Eurocad, cara. Está muito bonito, está com cara de alta, Eurocad. A minha zona de interesse está mais para baixo, então eu vou ser fiel ao plano de trading. Mas tem hora que dá vontade de dar uma escapada, viu? Tem hora que dá vontade de dar uma escapada do plano. Pô, tá bonito, tá com cara que vai subir. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Segue o plano, cara. Tem que ter um plano. Daqui a pouco teremos a abertura do mercado americano, dentro de 1 minuto e pouco. Eurocad está com cara de que não vai dar operação, né? Já está rompendo a máxima aqui. Mas eu, na minha visão, ele deveria cair um pouco mais. Deveria cair um pouquinho mais antes de me dar a possível compra. Tá? Então, eu seguro no plano, é isso. Pois é, cara, tem que fazer alguma coisa, né? Algum exercício. Mais de tarde, aí depois do almoço, eu deito para tirar uma sonequinha, durmo uns 40 minutos. Não passa disso, né? Geralmente não passa disso. E aí é só. Olha só, abertura do mercado americano agora. Daqui 2 minutos poderemos ter uma oportunidade. Então, deixa eu só dar uma última olhada no Eurocad. Não tem nada aqui. Vou colocar um alerta aqui embaixo, apesar de se ele cair também, não vai ser tão rápido assim. Aí, e agora eu vou focar nessa plataforma. Aqui eu tenho Nasdaq, SP500, Dow Jones e DAX. Vamos ver. Falta 1 minuto e 20 para fechar esse candle. Vamos ver o que ele vai fazer. Essa estratégia é muito pontual também, extremamente bem estabelecida, bem definida. Menos de 1 minuto para fechar o candle. Não é uma estratégia que dá espaço para interpretação, enfim, ficar, né, inventando historinha. Ou a gente tem um trade ou não tem, e isso torna o nosso trabalho mais fácil, até do ponto de vista, né, do investimento psicológico. Isso torna o nosso trabalho mais simples e mais fácil. Tá?
Muito bem, 9 segundos. Parece que tem pouca coisa assim caminhando para ter um trade aqui. DAX. Vendeu DAX. Acabei de vender DAX. Acabei de vender, nossa, com um certo atraso aqui no SP500. O Nasdaq não deu, tá? Nasdaq não deu. Por isso que, tá vendo? Esse horário de abertura, pessoal, isso aqui, o cara que tenta fazer, isso aqui já vou tirar, tá? O SP500 não deu nada, o Dow Jones não deu. O cara que tenta fazer day trade na abertura do mercado, na mão, a chance deles de dar errado é altíssima, tá? A chance de dar errado é muito alta. Eu tenho o Marco Polo, que ele me ajuda na execução. Então, eu executei essa venda aqui, essas operações, com o Marco Polo, de forma o mais rápida possível. Porém, a volatilidade no momento da entrada aqui é uma volatilidade alta. É uma volatilidade alta. E eu entrei com atraso aqui, ó, no SP500. No DAX, um pouco atrasado também. Tá? O ideal teria sido vender mais colado aqui na mínima do que então, essa velocidade, a velocidade é muito importante. É muito importante. A velocidade é a precisão na hora de executar a operação. É muito importante. E aí eu vejo o pessoal tentando operar a abertura, mercado de abertura, aqui na mão. É um desafio, tá? É um desafio. É um desafio bastante importante, eu diria. EuroCAD continua caindo, GBP/USD no 0 a 0, meio com preguiça. Muito bem. Então, eu entrei em 2 operações pela estratégia da abertura. Entrei atrasado. Aqui teve 76. Aqui teve 23. Mais 30. 76 mais 230. 306, né? 306 dividido por 306. SP500, ligeiramente positivo. Gostaria de ter me posicionado um pouco mais para cima, mas na hora da entrada da volatilidade, o mercado veio. E aí que tá, eu só tive que apertar um botão, só um, tá? E ainda executou aqui embaixo, com um atraso. O DAX, vamos ver o que vai fazer. Os outros dois não deram, tá? Eles fecharam um candle de indecisão, que não é bacana para pensar em possível operação de acordo com esse método. Ok? Aqui, KJPY. Deixa eu ver. Só para contextualizar para vocês aí, para quem está acompanhando. São 2 estratégias diferentes em 2 contas diferentes. Tá? Então, a estratégia do Forex, aqui são somente pares de moeda, tem um horário que vai das 9 às 11. Certo? A estratégia dos índices, da abertura, dos índices, é a estratégia que funciona das 9 às 9h08, que é a primeira janela, aí onde eu opero o braço 50, o índice, o Bovespa e o mini dólar, e das 10h30 às 10h38. O objetivo é identificar o primeiro candle de entrada de força vendedora ou compradora. Na abertura. Tá? Commodities, não. Não testei. Já operei ouro, tá? Mas faz tempo já e nunca... Não. Olha lá. SP500 caminhando para o take. Se tivesse me posicionado exatamente no ponto, né, certo, correto, já teria pego o take aí, tá?
E o DAX também caminhando. SP500, vamos lá, SP500. Take no SP500. Deu take no SP500 e o DAX está positivo aqui na metade do caminho, mais ou menos, tá? E aqui no Forex, nada, né? EuroCAD, deixa eu ver se o EuroCAD que ele fez da vida teria que cair um pouquinho mais. 831, Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. 14,45. Sete. Deixa eu verificar uma coisa. Eu estou testando. Vou fazer uma compra aqui no EuroCAD, tá? Acabei de comprar EuroCAD. Tá alto a DR, né? Não é legal. Já que eu vou explicar para vocês. Então, SP500 deu take, DAX, falta um pouquinho, vai dar take, vai dar take. Falta um pouquinho. Esse pequeno atraso aqui no SP500 aumentou o tamanho do take, né? O take teria sido menor, teria sido saído antes, tá? No DAX, isso também, deixa eu ver aqui essa diferença. A diferença aqui não foi tão grande, tá? 230 pontos, mais ou menos. Talvez teria pego o take já no DAX. O que eu comecei a perceber, tá? E até uma coisa que hoje eu não trouxe isso aqui de forma mais organizada, congelar a leitura do rastreador em um determinado horário. Especificamente nesse caso, no EuroCAD, né, ele já teria chego no que seria o congelamento da leitura às 9h45. Tá? É uma coisa que eu já comecei a desenvolver, inclusive eu coloquei isso para o programador, para a gente adicionar essa métrica, essa forma. E aí vai ter essa possibilidade de ajustar depois no indicador quando ele ficar pronto. Tá? SP500 deu take, DAX está aí decidindo o que fazer de sua vida. Dúvidas, pessoal? Comentários? Eu sou primo do Frank William, outro indormível. Pois é. Eu operei muito tempo na abertura de Londres, das quatro. Minha janela horária era uma janela bem pancadona, assim. Né? Minha janela horária era das 4 ao meio-dia. E eu levei tempo para perceber que essa era uma janela muito improdutiva. Uma janela de atenção muito grande, né? Não é produtivo, não é interessante. Você não vai conseguir manter a atenção por 8 horas seguidas para fazer aquilo que você acha, né, que você tem que fazer no mercado. DAX, faltando só um pouquinho.
Take no DAX, 2 takes hoje na estratégia da abertura do mercado americano. Ótimo. Muito bom. Deixa eu ver por aqui como está. Eurocard está no 0 a 0. GBP AUD está muito lateral, né? Está bem lateral. Muito bem, vamos fazer um resumo aqui, né, da estratégia da abertura. Tá? Eu analiso, por essa estratégia, eu analiso 6 ativos em 2 janelas diferentes. Primeiro, braço 50, ou índice Bovespa e mini dólar, às 9 horas da manhã, exatamente às 9 horas da manhã. Tá? O mini dólar não deu sinal de venda hoje, porque venceu o prazo dele, né? Ele tem que me dar uma oportunidade nos 3 primeiros candles, vamos pensar nos 4 primeiros candles, tá? Sendo que o primeiro é referência, os outros 3 são de gatilho. Não deu. Então, pronto. Tchau e benção. É isso mesmo, mini dólar. Tá? Braço 50, ele não deu o sinal, porque ele não deu gatilho, rompeu a mínima, portanto, também descaracterizou uma oportunidade aí no braço 50. Ok? Nasdaq. Nasdaq, ele abriu o primeiro candle mostrando muita indecisão, não chegou a ter nenhuma definição, foi esse candle aqui das 10h30, portanto, para mim, não significa nada, não dá para tomar decisão em candle de indecisão. Então, eu fiquei fora também, não entrei no Nasdaq. Dow Jones também foi um candle que não me deu confiança, um candle de muita indecisão, sem força para nenhum dos lados. O mercado, então, descaracterizou o trading plan, e aí eu ignorei, tá? E aí depois teve o SP500, que esse sim teve um candle de força vendedora bastante importante, não estava contra a zona extrema, né? Vendido o rompimento da mínima, deu take, maravilha, top da galáxia. E DAX também foi um candle de força vendedora muito importante, vendo aqui nesse ponto, deu take profit no DAX, lindamente lindo. Tá? Então, hoje foram 2 operações pela estratégia da abertura e foram 2 take profits. Ok? Muito bem. Pela estratégia do rastreador, nós tivemos 9 operações. Das 9 operações, 7 deram take e 2 estão flutuando, sendo que a última aqui é no Eurocard, uma operação de compra que eu fiz agora, alguns minutos atrás. Tá? Então, foram 9 operações, 7 take profit, dá para a gente ver. Vamos recapitular quais são eles rapidamente. Aldecad, stop no lucro. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal, só um pouquinho. Deixa eu voltar a tela aqui, que eu já vamos escrever um pouquinho essas coisas. Vamos lá. Resumo do dia. Que dia é hoje? 5/9/2023. Tá? Abertura foi venda no SP500, USA 500, take profit. Venda no DAX, é o G40, foi take profit. Certo? E aqui a estratégia do rastreador. Rastreador de tendências, tivemos Aldecad, stop no lucro. Aldecad, stop no lucro. Ao DCHF não tivemos operação, ao DJPY também não, ao DSD nós tivemos um take. Ao DSD, take profit. O que mais? CAD-CHF não tivemos, CAD-JPY também não tivemos, CAD-JPY não, EUROD, take profit. Eu vou colocar a quantidade de pips aqui, né?
Profit, vamos ver quantos pips foi o Euro-AUD. Aqui, especificamente, foram 23 pips. 33 pontos. AUD-USD foram 122 pontos. 122 pontos. AUD-CAD. Foram 32 pontos, 3,2 pips. Depois disso, Euro-CHF não teve, Euro-CAD está no 0 a 0, Euro-GBP, Euro-JPY, Euro-USD teve uma compra. Aqui a média, porque basicamente, né, dá para somar aqui os pontos divididos por 2. Aqui foi 56 e aqui foi 17,5. 7,5 mais 5,6 por 2. Então, foi 11,5. Euro-USD, take profit, 115 pontos. O que mais? GBP-AUD está flutuando. GBP-CAD não tivemos nada. Ei, não está aparecendo na tela, meu. Deixa eu ver se está aparecendo na tela. Tá. Achei que não estava aparecendo. GBP-PY. NZD-USD foi um take de 94 pontos. NZD-USD, take profit, 94 pontos. O SDCAD não teve, o SDCHF foi um take também, de 121 pontos. E o STJPY, R$ 147 pontos. 147 pontos. Ok? GBP. Aqui, pessoal, para quem, né, não quer deixar a operação flutuando, não está confortável, não fica confortável com isso, cara, fecha as duas operações e pronto. Né? Eu não vou fazer isso por quê? Porque eu estou levantando os dados estatísticos, né, da estratégia. Então, GBLD está no 0 a 0, EuroCAD está no 0 a 0 praticamente. Ok? Então, são duas operações flutuando, EuroCAD e GBLD. Então, flutuando. O meu total aqui, quanto desses pontos, só no Forex não vou somar, porque ali depois a gente pode pensar em 1%, né? Vamos ver os pontos no Forex. Foram 32 mais 122 mais 233 mais 100, 115 mais 94 mais 121 mais 147. Total de 86 pips. Que legal. Total de 864 pontos. 86,4 pips. Ok? Tá aí o resumo do dia de hoje. EuroCAD está positivo, o GBPLD está negativo. Então, normal, né? De novo, para quem fala assim, cara, eu não quero, pronto, já deu aqui, né, 10 para 11, não quero deixar a operação flutuando, não quero. Cara, fecha as duas operações e pronto, acabou. História, fim da história. Fecha aqui, já está no lucro, já está bom. Certo? Então, esse foi o resumo do dia de hoje. Duas operações pela abertura, pela estratégia de abertura, uma no DAX, outra no SP500, e 7 operações
pela estratégia do Forex, tá? Então, isso aqui, abertura, vamos colocar aqui, índices, e aqui o rastreador, podemos colocar Forex. Certo? É isso. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Comentários? Todas as operações feitas ao vivo aqui junto com vocês, né? Para deixar claro também o operacional. Muito bom. Amanhã, deixa eu fechar um pouco a janela aqui. Amanhã, pessoal, nós vamos ter a sessão de trading, vai ser lá, né, com os alunos da mentoria, tá lá pelo Zoom. Eu estou fazendo algumas lives aqui no YouTube, até para poder abrir possibilidade de outras pessoas, né, terem acesso e também conhecerem, é claro, um pouco do trabalho, do meu trabalho, daquilo que eu faço, né? É muito bacana, isso é muito importante, tá? Então, amanhã nós teremos a sessão lá no privado. Quem tiver interesse em entender como é que funciona a mentoria, como é que funciona o processo, né? Onde você passa 6 meses operando ao vivo comigo todos os dias, desse jeito aqui, é, as sessões são como essa, tá? As sessões que eu faço com os alunos são como essa, bem aberta, bem tranquila, sempre com um plano de trading, né, por escrito, muito bem definido, muito bem detalhado, tá? E isso abre possibilidade para você aprender sobre o mercado financeiro, para você entender, tá, como que você deve se comportar, né, de forma muito pontual. Então, não existe muito espaço para interpretação. A interpretação ela é prévia à interpretação, ou a imaginação, né? Ela deve acontecer antes de você sentar para operar. Na hora de sentar para operar, você está ali para executar. O trader, ele precisa dividir o seu papel em duas partes, a sua atividade em duas partes, né? O momento de análise, o momento da imaginação, da interpretação, etc., onde você separa uma parte do seu tempo para analisar o mercado, entender aquilo que está acontecendo, e você definir o seu plano de ação, seu plano de trading. E o segundo momento é o executor. Aí não existe espaço para interpretação. Você já planejou lá atrás, você já planejou lá no seu plano de trading, tá? Isso é muito, muito importante. Então, eu gosto muito de trazer esse posicionamento, né, para vocês, mostrar na prática. Um dia bastante legal, terça-feira, eu estava esperando que fosse um dia bacana, porque ontem foi feriado nos Estados Unidos, então o mercado ficou muito, né, sem direção, sem nada muito específico. Então, hoje, eu já tinha ideia que ele ia se movimentar um pouco mais, tá? Amanhã, acho que mais ainda, porque tem notícias aí importantes, certo? Quem tiver interesse em entender como é que funciona a mentoria, eu vou repaginar, vou reorganizar a mentoria, mas, por enquanto, esse aqui é o link da mentoria, tá? Então, só vocês entrarem aí, acabei de colocar o link aí nos comentários para vocês, beleza? Quem não viu essa sessão desde o começo, você pode voltar, vai ficar gravada, disponível, você pode voltar, veja a sessão, né? Foram um total de 9, foram 11 operações nessas menos de 2 horas. Dessas 11 operações, 9 fecharam no lucro. E tem 2 que estão flutuando ainda. E vai, enfim, né, o mercado vai seguir o seu curso. Tá? Mas então, deem uma olhada aí. Vocês vão ver que é muito legal, é muito interativo e a gente se aprende muito e sempre executando através do plano. Certo? Um abraço para vocês. Quem participa da mentoria hoje, atenção, hoje às 19 horas, temos a sessão, né, de sempre, dos períodos mais longos. Inclusive, deu take nas operações que estavam. Vocês lembram? Né? Estava no GBNZD. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Já mostro isso aqui. Deixa eu compartilhar a tela.
Ok. Tinha a operação no GPNZD, né? O GPNZD deu take em 260 pips. Isso aqui é uma operação operacional com perspectiva de períodos mais longos, tá? Então, o GPNZD deu um take de 260 pips. O STJPY, que era outra operação que eu estava também, pela mesma estratégia, também deu take cravadíssimo. Olha aí. Deu take cravadíssimo em 165 pips. E tinha mais uma. Deixa eu ver qual que era que estava aqui. GBPLD. GBPLD deu take também em 206 pips. Tá? Então, essa aí são as 3 últimas operações. Okay? Dos períodos mais longos, no gráfico de 12 horas. Certo? Então, à noite, às 19 horas, nós teremos a sessão dos períodos mais longos e às 19h30 nós vamos ter aí o fechamento do mês de agosto, para a gente ver quais foram as operações do mês de agosto, dar um feedback para vocês também. Certo? Um abraço, fiquem com Deus, sejam disciplinados sempre e a gente se vê na nossa próxima live.